Olá, tudo bem? Espero encontrar todos e todas muito bem, embora as circunstâncias históricas e sanitárias que estamos vivendo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao primeiro Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. Esse espaço aqui é um espaço de um painel. Nesse painel vamos estar discutindo educação em direitos humanos face aos desafios atuais que estamos vivendo. Então, agradecemos a todos e a todas o interesse pelo debate nessa temática tão importante. Este painel vai ser composto por mim, professor Paulo Fioravante Giareto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, e vai ter como debatedora a professora Ana Cláudia Rocha, também da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. E temos dois convidados muito importantes. Gostaríamos de imediato já de apresentá-los. Primeiro, a professora Tânia Sueli Antonelli Marcelino Bravo. A professora Tânia, que vai nos ajudar no debate em relação à educação e direitos humanos, face à pandemia, ela é graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela Unesp, é doutora em Sociologia pela USP, tem vários pós-doutorados na Universidade do Minho, em Portugal, e de Valência, na Espanha. É professora efetiva, atualmente, da Unesp, é investigadora visitante da Universidade de Lisboa. Além da Espanha e Portugal, ela também tem experiências e parcerias em universidades latino-americanas, como universidades do Uruguai e do México. Ela atua fundamentalmente, principalmente nas áreas de gestão democrática, direitos humanos, gênero, cidadania e educação. Seja bem-vinda, professora Tânia. Já aparece aqui também a professora Cláudia. Seja bem-vinda ao nosso painel. E o professor Clodoaldo Meneghello Cardoso, que também vai fazer uso da nossa palavra. Bom dia. O professor Clodoaldo é graduado em Filosofia e Letras, mestre e doutor em Educação pela Unesp, é pós-doutor em História Social e professor aposentado da Unesp de Bauru. Atualmente ele é professor visitante da Unesp. Coordena o laboratório, ou melhor, o Observatório de Educação e Direitos Humanos e a Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos. Entre outros, é autor do livro Tolerância e seus Limites, pela editora Unesp, e é membro da Rede Latino-Americana e Caribenha de Educação em Direitos Humanos. Seja bem-vindo, professor Clodoaldo. Obrigado. Obviamente que eu fiz um resumo aqui do currículo deles, inclusive a pedido deles, Que o currículo é extenso, a gente fez um resumo das principais informações. De imediato, já queremos agradecer a presença, a contribuição do professor Clodoaldo, da professora Tânia, neste painel tão importante, que possamos discutir as relações aí entre educação e direitos humanos, ou a educação para direitos humanos, no contexto da pandemia e dos desafios que nós estamos vivendo no momento presente. Tá bom? Vamos agradecendo também a todos que estão participando. Está aberto o espaço aqui dos comentários para as perguntas daqueles que desejam fazer. Só explicando como é que vai ser o nosso painel. Inicialmente, a professora Tânia vai fazer uma fala, na sequência, o professor Clodoaldo, e com os comentários da professora Ana. Na sequência, novamente, a gente vai abrir aqui para as perguntas, ou vai ler, formalizar as perguntas que foram sendo encaminhadas para os palestrantes. Bom? Então, dando a boa-vinda a todos, já vamos de imediato, considerando o tempinho que a gente tem, sempre é um tempo curto, para debates tão importantes, tão profundos, vamos de imediato já passar a palavra para a professora Tânia, que vai fazer as suas colocações iniciais, suas provocações iniciais a partir da temática proposta. Seja bem-vinda, professora Tânia, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Agradeço demais a participação, o convite, que muito nos honra, nos deixa muito felizes. Já há bastante tempo nessa nossa caminhada de trabalho voltado aos direitos humanos, temos feito muitas parcerias e quero parabenizar
à universidade pela organização desse importantíssimo evento e a toda a comissão organizadora. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E numa temática, num momento tão difícil, e que temos cada vez mais que discutir, que refletir sobre direitos humanos, lutar, que em meio a toda essa situação que estamos vivendo, também estamos presenciando ataques aos direitos humanos, uma série de problemas que já existiam e que foram agravados nesse momento de pandemia. Mas eu vou refletir e relembrar, e temos que relembrar, e nas nossas práticas pedagógicas, seja na escola básica ou na educação superior, relembrar a história dos direitos humanos, relembrar a história de luta que envolveu para que chegássemos na atualidade com a garantia dos direitos na nossa Constituição Federal, nas outras legislações complementares, nas políticas públicas. Então, a história dos direitos humanos, tanto mundial quanto do nosso país, ela deve ser relembrada e valorizada, né? Então, eu vou iniciar relembrando os documentos mais recentes, né, quando se começou a pensar a educação em direitos humanos. Na década de 90, desde anteriormente, internacionalmente falando, entretanto, no Brasil, na década de 90, foram elaborados Plano Nacional de Direitos Humanos, Plano Estadual de Direitos Humanos, e eles já contemplavam a educação em direitos humanos. Naquele momento, aqui em Marília, nós que já estávamos estudando e pensando nas questões voltadas aos direitos humanos e à educação em direitos humanos, formamos um grupo formado por professores, alunos e alunas e a comunidade, e esse grupo existe até hoje, né, que é o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, que tem se dedicado a trabalhar junto à comunidade, na universidade, com relação à educação em direitos humanos. Tem mais de 20 anos, já está prestes a completar 25 anos, né? Então, é importante relembrar a educação mundial de educação em direitos humanos, né? No Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. Ele foi elaborado, né, a autoria da Unesco e pelo Alto Comissariado da ONU, tinha o objetivo de apresentar aos gestores públicos, militantes de direitos humanos, subsídios e orientações para a construção de programas educacionais baseados no respeito aos direitos humanos, visando a concretização de uma cultura de direitos humanos. Que a educação, ela tem um papel essencial, embora ela não possa sozinha transformar a sociedade como um todo, mas ela é importantíssima para a formação de pessoas que se sintam, que se reconheçam enquanto sujeitos de direitos e vivenciar a cidadania no espaço escolar para depois na sociedade em geral também trabalhar nessa perspectiva, né? Então, esse plano foi organizado em duas fases, o plano de ação. A primeira delas, de 2005 a 2009, né, reúne recomendações, referências e metas voltadas ao ensino primário e secundário. Já a segunda fase do período de 2010 a 2014, então, confere prioridade ao ensino superior e à formação em direitos humanos em todas as áreas do conhecimento, no ensino superior, e também na formação de professores e professoras, servidores públicos, profissionais, né, agentes policiais e militares. No século XX, é importante destacar que foi marcado
por movimentos, né, pela discussão e implantação dos programas de direitos humanos, que tinham como pressuposto a democracia participativa, não a democracia limitada, né? A democracia participativa, então, envolve, nessa perspectiva, tem como pressuposto o direito à participação, os outros pressupostos, o direito ao trabalho, à liberdade, à educação, à saúde, a uma vida digna e à diferença, né? E na Conferência de Viena, em 1993, que foi realizada pela ONU, dentre as outras muitas conferências, que todas elas tendo documentos importantes voltados a cada área específica, documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário de todas e todos, quer dizer, se comprometeu a incluir na sua legislação, nas políticas e desenvolver ações que dizem respeito aos pressupostos da democracia, dos direitos humanos, da cidadania, para todas as pessoas. Então, nessa conferência, em Viena, em 93, a ONU convoca os Estados-membros a organizarem processos educativos e programas nacionais que os orientassem, também visando a educação em direitos humanos para a concretização da cultura em direitos humanos. E, em 1996, então, também é importante relembrar, como eu falei, no primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, aqui no Brasil, há a garantia dos direitos civis e econômicos. Em 2002, o segundo Plano Nacional de Direitos Humanos já vai ampliar, né, para contemplar também os direitos econômicos, sociais e culturais. E, em 2010, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos estruturou-se em eixos temáticos e, dentre eles, a educação e cultura em direitos humanos, né? Na sequência, nós vamos ter, podemos dizer, né, que esses planos nacionais de direitos humanos, eles são importantes. Entretanto, depois nós vamos ter o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que foi elaborado por uma comissão nacional de estudiosos, militantes, iniciado em 2003 e finalizado em 2006, que constitui um avanço importante, pois ele é um documento específico para a educação. E a educação nesse documento, ela é tratada de forma ampla e contempla a educação não formal, as várias modalidades de educação, né? Todas elas devem também estar trabalhando na perspectiva dos direitos humanos. Ela envolve todos os níveis da educação formal, ou seja, desde a educação infantil até o ensino superior, e deve ser trabalhada em todas as áreas do conhecimento e em todos os níveis de ensino. E também contempla a educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança, e além de se preocupar com o papel educativo da mídia. Então, também traz ações, reflexões, pressupostos a serem considerados para os meios de comunicação, né? Ainda, apesar dos avanços, apesar das garantias que temos na Constituição Federal, nas leis complementares, infelizmente, as pesquisas mostram que ainda há muito para ser conquistado em termos de respeito à dignidade da pessoa humana, sem distinção de raça, nacionalidade, etnia, gênero, classe social, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, geração e deficiência. Então, o documento contempla as diversidades e mostra a importância de estarmos trabalhando na perspectiva dos valores humanos para todas as pessoas, independentemente da sua condição, da sua singularidade, né?
O documento também traz essa concepção contemporânea de direitos humanos, como eu falei, ela incorpora os conceitos de cidadania democrática, ativa, participativa e de cidadania planetária. Todas e todos nós somos cidadãos e cidadãs internacionais, né? Essa concepção contemporânea foi inspirada em valores humanistas e embasadas nos princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade. Assim, afirma sua universalidade, indivisibilidade e interdependência, que também são as questões que estavam contempladas nesse encontro em Viena. Não, essa questão da universalidade, indivisibilidade e interdependência, para que os Estados promovam e possibilitem condições dos direitos humanos, da cidadania serem vivenciados, valores da democracia vivenciados efetivamente, né? A educação superior, então, o que o documento traz para o desenvolvimento? Eu vou relembrar aqui uma partezinha, né? Mas ele está acessível, vocês podem depois aprofundar, mas a importância da educação superior também para a formação de profissionais, seja em que área do conhecimento estiverem estudando, de profissionais que reflitam sobre, que tenham como proposta de trabalho e reflitam sobre a questão dos direitos humanos em qualquer das áreas do conhecimento, né? E formar profissionais que, além da profundidade dos conhecimentos científicos, também vejam como importante a formação em direitos humanos. Então, o documento reafirma o que o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos propõe, né? A construção de uma cultura universal de direitos humanos por meio do conhecimento, de habilidades e atitudes, né? Então, independentemente da área do conhecimento, deve também ser trabalhado a questão dos direitos humanos para que essa formação, para que essas pessoas tenham como pressuposto na sua profissão, na sua vida, esse compromisso, né, de formação cidadã, de formação com respeito aos direitos humanos, para uma efetiva formação democrática e consolidação de uma cultura de direitos humanos. Então, aponta o documento também a importância do papel das instituições do ensino superior para a formação de cidadãos e cidadãs, hábeis para participar de uma sociedade livre, democrática e tolerante com as diferenças. E daí, toda a diversidade é enumerada no documento. A questão étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras. E através, então, da inserção da temática dos direitos humanos, tanto no ensino, nos projetos pedagógicos dos cursos, e no ensino, nas práticas pedagógicas, na pesquisa e na extensão. Então, é importantíssimo que se tenha linhas de pesquisa também na pós-graduação, porque as pesquisas ajudam a desvelar, mostram ainda a realidade, que ainda no nosso país é desigual, ainda temos muito a lutar, a avançar para conseguirmos a efetiva concretização na vida em sociedade dos direitos humanos e do vivenciar da cidadania. Então, tanto no ensino, nos cursos de formação, é super importante que esse tema esteja de forma transversal, sendo trabalhado, também nos cursos de pós-graduação. Aliás, também houve um incentivo nesse período de formação de cursos de pós-graduação em
voltados especificamente para a educação em direitos humanos, né? E como ações programáticas, o documento propõe o desenvolvimento de políticas de ação afirmativa na perspectiva ampla da inclusão, apontando para a importância de garantir o acesso e permanência de pessoas com deficiências e também daquelas que são alvo de discriminação por motivo de gênero, raça, etnia, geração, orientação sexual e religiosa, dentre outras diferenças, né? Na sequência, relembro, em 2012, o Conselho Nacional aprovou também a resolução, o parecer e a resolução que dizem respeito às diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Enquanto o outro documento, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, foi proposto não pelo MEC, né, mas o MEC, então, em 2012, proporcionou reflexões também sobre o que era trazido no documento anterior, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né, que foi elaborado pelo Ministério de Direitos Humanos e por uma equipe, como eu falei, um coletivo, uma equipe de profissionais, militantes, educadores, e trazido a reflexão democrática junto à sociedade. Entretanto, era necessário que o Ministério da Educação e da Cultura elaborasse um documento que levasse, né, a essas diretrizes a todo o Sistema Nacional de Educação. Então, nós vamos ter as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que traz o pressuposto, a necessidade da educação em direitos humanos também ser desenvolvida em todos os níveis de ensino, em todas as áreas do conhecimento. Então, ainda temos que reler esses documentos importantíssimos, que não estão efetivados totalmente, mas já há muitos avanços, muitas universidades, escolas trabalhando nessa perspectiva, mas há necessidade de levarmos esse conhecimento e continuarmos o desenvolvimento dessas políticas importantíssimas, né? Infelizmente, apesar de todos esses avanços, nós temos no país, né, militantes que sempre lutaram. É preciso que nunca esqueçamos que os direitos humanos se estão garantidos hoje no mundo e no nosso país. Nós podemos ter a garantia na legislação, nas políticas, porque houve muita luta, muito sangue derramado na história da humanidade, no nosso país também, pessoas presas, torturadas, exiladas, e então a luta sempre foi enorme, e nós temos que agradecer e continuar essa luta que foi tão importante na perspectiva da igualdade, do respeito a todas as pessoas, de uma vida digna para todas as pessoas, né? Entretanto, o relatório da Anistia Internacional, no informe anual de 2016 a 2017, tratando do Estado e os direitos humanos, conclui que o mundo e o país seguem sendo violadores de direitos proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988, né? Através de vários problemas, dentre eles, o excessivo uso de forças policiais em manifestações, a criminalização de movimentos sociais, né? A mudança constitucional que limitou os gastos públicos durante 20 anos, com forte impacto em políticas públicas de educação e saúde, que são os direitos fundamentais, né? A questão da segurança pública, os desaparecimentos forçados, condições prisionais,
os limites para a liberdade de manifestações públicas, ataques a defensores de direitos humanos, direitos dos povos indígenas violados, violência contra mulheres e meninas. Aliás, esse é um problema que, não resolvido totalmente, vimos, infelizmente, agravado, apesar de termos agora, depois de quase 20 anos de luta, Maria da Penha conseguiu, acionou o Tribunal Internacional de Direitos Humanos e o Brasil, e daí foi aprovada uma lei que os movimentos feministas já reivindicavam, uma lei específica para tratar a questão da violência contra as mulheres. E, em homenagem a Maria da Penha, a toda a sua luta, nós temos a lei e, infelizmente, observamos que houve um aumento um aumento do número de casos de violência, chegando ao extremo do feminicídio. E agora, no período da pandemia, também as pesquisas mostraram que houve um agravamento desse terrível problema vivenciado por muitas mulheres e meninas no nosso país. Observa-se também violações dos direitos das crianças, o aumento no índice da mortalidade infantil, e no índice global da fome de 2017, o Brasil caiu 3 colocações no ranking de 119 países. Então, também um direito básico está sendo violado para uma parte da população, uma grande parte da população. E outra pesquisa do PNAD de 2016 apontou 1,5 milhão de crianças entre 5 e 15 anos em situação de exploração do trabalho. E, ao mesmo tempo, as pesquisas, a literatura mostra um investimento menor, uso menor de fiscalização, de recursos para fiscalização da exploração do trabalho infantil. Então, e, dentre outras questões, né, o aumento de 30% entre 2016 e 2017 dos assassinatos de LGBTQI+, comprovando que o Brasil é um país onde mais se assassinam homossexuais no mundo. As pesquisas têm mostrado isso. Então, são questões ainda que denotam a violação dos direitos humanos e mostram a importância de trabalharmos na educação, trazendo como luz esses documentos das últimas décadas, e em todas as áreas do ensino, trabalharmos a educação em direitos humanos, para a formação de pessoas que sintam que as injustiças sociais não são naturais, elas são responsabilidade de todas as pessoas. Então, para essa formação, apenas pensamos que a educação em direitos humanos, ela é uma possibilidade para que formemos pessoas compromissadas com a concretização de uma sociedade mais humana e justa em todas as áreas do ensino, em todos os âmbitos da sociedade. Então, a educação tem esse papel importantíssimo. E sem esquecer da educação não formal também, né? Nos outros espaços, junto à comunidade, a universidade colabora desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo ações, projetos de extensão que têm sido super importantes, tanto nas redes de ensino, quanto na comunidade em geral, para levar esses conhecimentos acerca dos documentos, as reflexões sobre a importância de conhecer onde reivindicar seus direitos, de se sentir sujeito de direitos e lutar para não perdermos, né? Os que foram garantidos, os que nós tivemos a possibilidade de tê-los garantidos. Essa questão da violência contra as mulheres é um problema que nós, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania, o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual e Educação, o grupo de pesquisa que eu coordeno,
nós temos desenvolvido, o núcleo sempre se preocupou em desenvolver os seminários de direitos humanos, bienalmente agora, e também as Semanas da Mulher. Então, em todos os momentos, nesses eventos, procuramos refletir, a comunidade toda é convidada, o sistema educacional, promovemos palestras, minicursos, possibilidade de compartilhamento de pesquisas, de trabalhos científicos. Então, essa preocupação sempre tivemos na universidade e também com relação aos projetos de extensão desenvolvidos nas escolas, desde a educação infantil, ensino fundamental, até o ensino superior e outras modalidades de educação. E sempre pensando na comunidade também, né? E desenvolvendo trabalho junto às várias organizações. E como a questão da violência contra as mulheres, vimos que permanece, apesar das políticas, apesar de várias ações desenvolvidas, né? Criamos, em 2017, junto a várias pesquisadoras do Canadá, Portugal, Espanha, Argentina, México, porque nesses eventos temos tido possibilidade de compartilhar, de refletir coletivamente, fazendo a comparação, vendo o que os outros países avançaram, como avançaram em relação ao nosso. E em 2017, então, iniciamos a Rede Mulheres Vivas, a rede internacional para estudar, pesquisar e empreender ações voltadas à finalização, à minimização e finalização dessa injustiça social terrível vivenciada por muitas mulheres e meninas. Como eu falei, chegando os números ao limite do feminicídio na atualidade. Então, também fica aqui o convite. Nós teremos amanhã uma live, o primeiro seminário, dia 29 também, e eu envio depois o convite para vocês, e quem puder participar dessa rede vai ser muito importante, a nossa união, o nosso trabalho conjunto, na perspectiva dos direitos humanos, da cidadania, do respeito, solidariedade, valorização da pessoa humana em suas singularidades e no trabalho voltado para uma sociedade mais humana e justa, que esse foi o desejo ideal que levou à formação do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, todas as pessoas envolvidas, assim como o Observatório de Educação em Direitos Humanos, que também eu faço parte, junto com o professor Clodoaldo, somos pessoas que temos como proposta de vida lutar para que consigamos concretizar essa sociedade, essa formação humana que tanto desejamos para uma sociedade mais humana e justa. Então, rapidamente, eu relembrei aqui alguns documentos importantes que devemos trazer para as nossas atividades práticas, pedagógicas, porque nem sempre a juventude conheceu, né? Então, conhecer os terríveis momentos vivenciados durante a ditadura militar e outros momentos da nossa história, que temos poucos momentos de exercício de democracia, de vivenciar de democracia efetivo, né? E daí sempre o vivenciar da democracia foi interrompido com muita violência, e daí, às vezes, a nossa dificuldade para o vivenciar da cidadania, democracia ampla, né? Mas esse é um ideal de vida, devemos lutar por ele, e assim como o Adolfo Pérez Esquivel, que veio num dos nossos eventos aqui em Marília, e falou, né, que os direitos humanos, eles devem fazer parte da vida, né, ser internalizados e fazer parte da vida. E aí, para finalizar, eu queria relembrar, além dos outros autores e autoras que sempre nos inspiraram do estudo, nas pesquisas sobre direitos humanos,
o professor Paulo Freire, né, nessa frase emblemática: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Fica aqui essa frase belíssima do professor Paulo Freire, que mostra a nossa responsabilidade, enquanto educadoras e educadores, de trabalhar na formação dos nossos alunos e alunas, na perspectiva dos direitos da educação em direitos humanos, na educação democrática, baseada nos pressupostos da democracia ampla e da cidadania ativa. Então, agradeço demais e parabenizo mais uma vez a organização do evento, trazendo esse tema tão importante que cada vez mais temos que lutar por ele. Vemos, na atualidade, ataques aos direitos humanos, grupos extremistas, grupos conservadores, com relação à questão escola sem partido, da questão da ideologia de gênero, que não tem nada a ver com os estudos de gênero, que gênero é uma categoria científica importantíssima, que traz elementos e mostra a desigualdade que ainda é vivenciada por muitas mulheres, né? Como no caso, com o extremo da violência, ainda desigualdade salarial e outras questões, né, que nós brevemente abordamos aqui, outros problemas que vários setores sociais ainda vivenciam no nosso país. Então, muito obrigada pela atenção, parabéns pelo importante evento, e estamos juntas e juntos na luta por uma sociedade mais humana e justa. Muito obrigada. Ok, professora Tânia, nós que agradecemos o brilhante posicionamento, né, histórico, político, pedagógico, de posicionamento humano em relação aos direitos, educação e direitos humanos. Tá? Aguarda aí que a pouquinho você vai responder as perguntas, né, que o pessoal vão fazendo. Quem quiser fazer pergunta, pode usar o chat e fazer as perguntas. A gente já percebeu aqui que o Pedro e a Ana Carolina já fizeram perguntas para a professora, estão registradas. Na sequência, a professora volta para responder, tá bom? E de imediato passamos, então, a palavra ao professor Clodoaldo, que vai fazer suas provocações, então, para nós em relação à temática. Professor Clodoaldo, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Parabéns pela mediação aí. Obrigado, Ana, que eu admiro muito pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Parabéns por esse evento, né? Estamos aqui numa mesa sobre educação e direitos humanos, dentro de um evento voltado para questões de inovação tecnológica, direito, parece que não tem nada a ver, mas vamos fazer uma relação muito íntima com isso, tá? Então, eu queria aqui, nessa mesa, parabenizar também a fala da Tânia, nossa amiga, nossa companheira de luta aí de longo tempo, e vou fazer algumas colocações provocativas a respeito da educação em direitos humanos, né? Eu já vi aqui que tem uma pergunta que fala sobre direitos humanos para bandido, né? É uma questão longa, séria, por que surgiu essa ideia, por que a mídia fomentou essa ideia no Brasil, e como fazer para dissipar essa ideia. Porque se matar bandido, eu não sei o que nós temos que fazer com bandidos que guardam dinheiro na cueca e assim por diante. Então, bandido é que comete crime. Se for para matar bandido, não vai sobrar muita gente, não, né? Mas essa é uma questão que a gente tem que conversar muito seriamente e saber o histórico dessa questão de bandido bom e bandido morto aí, né? Bom, mas eu começaria aqui fazendo algumas definições, porque a área de direitos humanos é meio
movediça, uma areia movediça, porque ela trabalha com valores, e os valores têm uma polissemia, né? No tempo e no espaço, eles mudam de sentidos. Então, eu vou fazer apenas algumas definições para a gente ter um ponto de referência comum aqui na nossa conversa, né? Primeiro, os direitos humanos, né? O que a gente entende com os direitos humanos? É um conjunto de valores. Que tipo de valores? Valores éticos, pessoais e políticos, sociais, né? E quando esses valores eles foram construídos principalmente na modernidade ocidental ainda, né? E o objetivo desses valores, né, é proteger o que nós entendemos como dignidade humana, né, para todo mundo, independente de raça, independente de condição social, religião, gênero, idade. Quer dizer, os direitos humanos teriam valores para proteger a dignidade de qualquer pessoa, né? Essa dignidade, a palavra dignidade também vai mudando de sentido no tempo. Então, na antiguidade, dignidade era a racionalidade humana, daí a definição de homem, animal racional. Então, a dignidade estaria na racionalidade. Na Idade Média, vemos a dignidade no sentido religioso, quer dizer, é digno porque somos filhos de Deus, porque somos irmãos, e essa conotação mais religiosa. Quando entendemos direitos humanos, é a construção do conceito de dignidade na sociedade moderna ocidental, de 1500 para cá. E aí, dignidade significa liberdade, igualdade de direitos, todos temos direito de participar dos bens da sociedade, respeito às diferenças, solidariedade, democracia. E hoje, as questões socioambientais, as questões das diferenças, e assim por diante, né? Então, esse é o conjunto de valores que vão se conquistando, que a humanidade vai conquistando, em parte, algumas vão para leis, né? Mas essa conquista também ela tem recuos, tem momentos na história humana que eles recuam essa dignidade. Então, se a mulher hoje conquistou alguns direitos, nós temos que ficar atentos, lutando de olhos abertos, porque pode regredir. Entende? Hoje nós vivemos num país que nós estamos experimentando a regressão dos direitos. Daí a nossa responsabilidade. Estudar direitos humanos não é conhecer, mas é um compromisso de luta. Muito bem. Nós estamos agora... como que é o contexto que nós vamos conversar? O contexto que nós vamos conversar é da pandemia, desse momento de grande sofrimento, de grande perplexidade, né? E que no Brasil se aprofunda mais pela desigualdade que nós temos social. Então, essa população empobrecida, essa população excluída, ela está sofrendo mais com a pandemia, né? E daí que nós temos um sentido que tudo isso é uma grande violação à dignidade humana, né? As condições de moradia, de alimentação, de serviço de saúde, e assim por diante, né? E daí que a gente... e nessa luta tem um componente, essa luta tem vários ângulos, tem várias perspectivas, tem vários patamares, e tem um patamar que chama educação em direitos humanos, né? Eu posso fazer uma luta política, posso fazer uma luta dentro do Congresso, né? Mas tem uma frente que é o que nós trabalhamos, que é educação em direitos humanos. O que seria educação em direitos humanos? É um processo de formação de valores. Quer dizer, a educação não vem de fora, ela pode ter um componente
dos professores, da escola, mas a autoeducação é constante, nós sempre estamos pensando em nossos valores, né? E reformulando esses valores, né? Eu consegui chegar na minha idade questionando meus valores. Eu tenho valores definidos, mas não tem nenhum definitivo. Por quê? Porque constantemente eu quero questionar esses valores, quero pensar esses valores criticamente. Então, essa é uma educação em direitos humanos. Você pensar os seus valores, né? Então, a educação em direitos humanos, essa é um processo de formação de valores, né? Desde a criança, ou autoeducação de valores, né? Então, não tem nada a ver com aquele discurso moralista de educação moral e cívica. Vamos amar o Brasil, vamos fazer isso, né? Não. É uma discussão de valores que surge num diálogo crítico com a sociedade, com a realidade. É isso que nós vamos fazer um pouco aqui. Eu vou pegar alguns pontos e fazer um diálogo crítico com vocês, né? E aí cada um vai pensar os seus valores. Nós temos um compromisso nessa vida. Nós não podemos passar na vida como se fosse um projeto pessoal. Entende? A educação de direitos humanos, esses valores são éticos, pessoais, mas eles são coletivos, eles são políticos. Entende? Esse compromisso que é o objetivo da educação de educação e direitos humanos, para que deixemos uma sociedade melhor, né? Muito bem. Então, quais são as questões que a gente vai levantar? Aí eu gostaria de pedir para o Paulo, para a Ana, aí colocar um PowerPoint, que eu vou colocar algumas lições que os direitos humanos nos pode proporcionar, reflexões que ele pode proporcionar no tempo de pandemia, né? Sobre cuidar da vida, sobre diferenças, respeito às diferenças, desigualdade, solidariedade. Vamos refletir um pouco socioambiental, vamos refletir um pouco sobre isso, tá? Então, vamos ver o primeiro ponto que a gente pode refletir nesse contexto de pandemia, né? O cuidar da vida. É uma coisa interessantíssima isso. Quer dizer, a vida é tão forte e é tão frágil ao mesmo tempo. Outro dia eu vi na televisão uma entrevista da netinha do Gilberto Gil, ela se chama Flor, conversando com o avô, né, em live, claro, sobre a pandemia, né? E ela perguntou assim, vô, o que o senhor aprendeu? O que o senhor está aprendendo na pandemia? E o Gilberto Gil pensou, né? E falou assim, minha neta, tenho aprendido tanta coisa nessa pandemia. Uma delas é quão provisória é a vida. Quer dizer, é uma questão importante se pensar. A vida é efêmera, a vida é provisória, a vida é transitória e delicadíssima. Por isso precisa cuidar. O cuidar da vida é um valor. Cuidar da própria vida, cuidar da vida do outro. Por que da vida do outro? Na pandemia, nós percebemos, por exemplo, que a nossa vida é independente. A minha saúde depende da saúde do outro. E a saúde do outro depende da minha. Essa interdependência da saúde quebra essa ideia do individualismo no cuidar da vida. Então, essa é uma questão interessante que se pode se pensar a respeito da vida, né? E como que ela tem que ser cuidada. O segundo ponto é que quando a gente olha para o outro, normalmente a gente vê a si mesmo. E quando eu era pequeno, me falava assim, amar o outro como a si mesmo.
Aí eu fui na escola, eu falei, a professora falou assim, ame o seu próximo. Olhei de lado o próximo, quem que era? Um cara igual a mim, branco, né? É, é, aí eu fui na igreja, ame o seu semelhante. Quer dizer, é um amor ao igual. Né? A escola tradicional passou o amor, passou. Passou o amor ao igual, ao semelhante, e não ao diferente. E com a pandemia, a gente percebe como que o vírus ele mostra que há uma diversidade muito grande no mundo e ela afeta a todos, independentemente, né, da raça, da cultura, do modo de vida, ela afeta a todos. Né? Alguns mais, alguns menos, né? Pelas diferenças sociais e debilidades físicas, mas ela marca a diferença e afeta essa identidade. Então, o respeitar a diferença é a condição para você cuidar do outro, para você relacionar o outro. Porque o outro é diferente e ele tem o direito de ser diferente. Ele não é diferente de mim, eu sou diferente dele. Então, essa ideia da diferença é uma questão importantíssima que a pandemia traz para pensar, porque ela é condição da gente superar preconceitos, né? E nas crianças, por exemplo, é não deixar criar os preconceitos, os futuros preconceitos racial, de gênero, orientação sexual, religião. E religião, por exemplo, no Brasil, há muito preconceito religioso e se fala muito pouco disso. Então, a pandemia, ela também oferece essa reflexão. Vamos ver uma terceira posição que, na pandemia, nos leva a pensar os nossos valores, é a interdependência da vida com a vida planetária. Quer dizer, a sociedade tradicional, a história da humanidade, ela teve uma ideia de que o ser humano não é a natureza. E não está totalmente errada essa ideia. Por quê? Porque, ao tomar consciência, o ser humano se afastou do aqui e do agora e começou a ver de fora. Né? Então, o Heidegger, por exemplo, é um filósofo, fala assim, o ser humano é um ser dos longínquos, é um ser das distâncias. Nós nunca estamos no lugar que estamos. A gente consegue projetar o futuro, rever o passado. E, em relação ao espaço, nós se afastamos da natureza, criamos um mundo da cultura. Essa ideia do homem como não ser a natureza, e aí ele compara-se com o animal, ele se acha o senhor da natureza. Isso está na Bíblia. Está na própria mensagem religiosa, que nós somos um animal especial. Né? Isso tudo, numa dimensão humana, tem, mas quando você vê a vida planetária, você vê que nós não somos nada. Somos uma partezinha, uma parte ínfima da vida planetária. Então, a Terra não pertence ao ser humano, nós pertencemos a ela. Quer dizer, é uma ideia difícil que vai demorar um século para a gente criar uma outra relação profunda com a natureza. Quer dizer, a ideia do homem como senhor, como transformador da natureza, está na ciência. Né? Eu lembro que era pequeno, vivia em cidade pequena, andava em sítio, roubar laranja. Mas o que eu era? Eu era um amante da natureza? Não, eu era um caçador. Eu era um caçador. O moleque era um caçador. Mexeu, mata. Apanha, tira.
Quer dizer, não havia na escola a ideia da responsabilidade socioambiental, da consciência ambiental profunda. E não aquela educação ecológica, vamos só do saquinho de lixo e tal. Não. A criança tem que começar a perceber o sentido profundo do que é ser a natureza, pertencer a um planeta que tem uma vida, né, que nos proporciona vida. Porém, a nossa vida pode passar, a vida do planeta não. Os dinossauros passaram. O homem pode passar. Né? Então, essa é uma ideia profunda de educação, de valor, né? De educação em direitos humanos hoje. Vamos para a quarta lição. A quarta lição é uma coisa impressionante. Nós temos essa questão já exposta, falada, e todo mundo percebe, e nós não avançamos muito pouco. O que é a normalidade? Nós precisamos voltar para a normalidade. Eu não aguento mais. Eu já entrei em depressão, já saí da depressão. Eu preciso voltar à normalidade. E quando a classe média fala normalidade, classe rica, classe média, o que é a normalidade? É a liberdade pessoal de ir e vir, conviver, abraçar, passear. Mas essa é a normalidade? O que é normal? O que é normal no Brasil? O Brasil está numa normalidade. As desigualdades sociais profundas, a normalidade, isso é o normal? O que é normal? É não ter saúde, não ter alimentação, não ter saneamento básico, isso é normal? Então, que normalidade que eu quero ver? Eu quero mudar para um condomínio? Ou essa pandemia vai me mostrar que a normalidade é uma coisa que tem que se lutar muito no Brasil e que na pandemia escancarou isso, essa desigualdade social, né, que já tinha a violência no Brasil, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças, a violência contra o jovem negro, a violência contra o policial também. Não, a cultura da violência. Eu quero voltar para um Brasil que tem uma cultura da violência. Qual é o meu compromisso diante disso? Essa é uma lição que a pandemia está aí para oferecer. Eu tenho que conversar com meus amigos, eu tenho que engajar em alguma luta. Não é possível que o Brasil continue com essa desigualdade escandalosa. Não é possível que nós vamos conviver com isso. As grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, está explodindo. Não tem saída. E a pandemia mostra isso. Então, não vamos voltar à normalidade nenhuma. A questão vai ser muito mais complexa. E nós temos que encarar esse desafio coletivamente. Uma quinta, estou passando para a gente depois poder conversar, e dá tempo de conversar. Uma quinta posição é pensar um pouco a questão do Estado. Né? Vocês são do curso de Direito, a maior parte que está assistindo aí, né? Então, o Estado é um componente da reflexão e dos estudos que vocês fazem. O Estado foi criado na modernidade, junto com os direitos humanos, junto com a sociedade moderna, né? Com as leis, com as constituições, né? A Revolução Francesa, né? O Estado foi criado. Qual é o papel do Estado? Então, nós vemos o Rousseau ter uma ideia,
né? Nós temos filósofos que defendem, o Hobbes, por exemplo, defende o Estado absoluto, mas o que predominou foi a ideia de um Estado democrático, um Estado republicano. E aí tem posições diferentes, né? Existe uma força que o Estado ele tem que ser o ponto de equilíbrio, né? Entre a raposa e a galinha dentro do galinheiro. O Estado tem que não deixar solta a galinha e a raposa num galinheiro. O Estado tem que cuidar de todos. E num país de desigualdade, ele tem que garantir a dignidade, juntamente com a população, garantir as condições sociais e econômicas. E a pandemia está mostrando isso. Quer dizer, não é R$ 600 só, não. E não é apenas as empresas, nesse momento, nós vamos ver um pouco para frente, fazer uma ajuda emergencial. Não é. A coisa é muito mais profunda. As condições sociais e econômicas é o direito de todos. Então, nós temos um Estado liberal que defende mais a economia do que a vida. O Estado mínimo. O Estado tem que ser mínimo, a sociedade ela tem que se equilibrar sozinha no mercado. Mas quando um banco quebra, o Estado vai. No próprio governo progressista do Lula, o Lula mesmo disse, nunca se ganhou, os banqueiros ganharam tanto dinheiro. Ele fez o Bolsa Família, mas fez isso também. Por quê? Porque o Estado está nas mãos, o Estado liberal está nas mãos da classe dominante. Então, perde aquela função do Estado quando foi criado. Então, esse é um desafio que nós vamos ter no século XXI, resolver a questão do Estado. E isso ela serve para todas as esferas de vida, né? Dentro da família, o que é o Estado dentro da família, o que é dentro da escola, dentro do trabalho, e qual que é o nosso posicionamento frente ao poder público, né? Então, essa é uma questão importante. A outra questão, vamos para a sexta aí. Estou passando um pouco de pressa para dar tempo aqui. A outra questão é sobre a ciência. Nós somos universitários, nós estamos na universidade. Nós defendemos o conhecimento científico. Nós percebemos hoje, né, quanto a ciência é importante, essa tal vacina que não chega, ou está chegando rápido, né? Os profissionais da ciência, que não são valorizados por todo mundo. Outro dia eu recebi um WhatsApp dizendo que a universidade acabou com o conhecimento. Eu só respondi assim, o Bolsonaro também concorda. E não vamos conversar disso. Mas é impressionante. Agora, essa ciência que nós, hoje, estamos colocando num patamar, quase que num altar, nós temos que questionar essa ciência também. Essa ciência moderna surgiu na modernidade ocidental. Ela tem as mesmas contradições históricas que uma economia capitalista provoca em todas as áreas. Nós temos uma ciência para 30% da humanidade. É uma grande conquista. E além de nós temos, na história da humanidade, momentos que a ciência ajudou o Holocausto. A ciência ajudou o infanticídio. A ciência colaborou com violações profundas do direito humano. Então, a ciência não é neutra.
Então, quando eu me proponho a ter uma formação científica, tecnológica, eu tenho que pensar muito o que essa ciência vai contribuir para a dignidade humana. E não achar que ter a ciência é garantido. Muitos corruptos são doutores na faculdade, PhD. Então, quando falo de educação de direitos humanos na universidade, é uma coisa muito séria. Não é para a aula, para falar de direitos humanos, não. É a estrutura do curso. Como o meu curso está estruturado para colocar a ciência a favor da dignidade humana? O diretor acadêmico está lutando por isso? Ou não? O meu trote, quando eu dou no calouro, eu estou introduzindo o calouro numa formação dessa... eu dou um trote com essa linha. Então, é um compromisso muito sério num país que 2%, 3% chega à universidade, a um curso superior. A pandemia está mostrando que a ciência, nós estamos endeusando a ciência, mas não podemos de ter um diálogo crítico da ciência. É um outro ponto importante a se pensar. O sétimo ponto é interessante, a solidariedade. A quarentena revelou ser um tempo de solidariedade. E mexeu com todo mundo. Cestas básicas, telefonemas, ajuda aqui, ajuda ali, muitas ações solidárias. Só que é uma solidariedade emergencial. A solidariedade é outro conceito que tem muitos sentidos. É importante isso. O Betinho, aquele sociólogo, fez uma campanha contra a fome no Brasil, distribuindo sopa. E ele era uma pessoa super engajada. Mas qual que é a ideia, qual que é a diferença de alguém que faz uma solidariedade emergencial de cesta básica, de alimentação, e outro que faz uma solidariedade nesse momento também, porém, apontando por uma solidariedade transformadora? Qual é a diferença? Há uma diferença. Há uma diferença. Eu posso dar um passo só na vida, mas eu tenho que ter certeza se esse passo está indo para o norte ou para o sul. E isso é importante. A forma de fazer isso. E o que é uma solidariedade transformadora? Aí nós vamos aprofundar o conceito de solidariedade. Além, quando eu dou a comida, quando eu ajudo alguém, eu tenho que me transformar em companheiro. Eu tenho que engajar numa luta de companheiro. Eu tenho que respeitar a pessoa que eu estou ajudando como sujeito. E, de alguma forma, de que maneira podemos fazer alguma coisa junto. Esses são os movimentos sociais. Aí nós vamos transformar a solidariedade emergencial numa solidariedade transformadora. Essa é uma educação de direitos humanos desde a criança. Quando ela ajuda um coleguinha, quando ela deixa o coleguinha brincar com o brinquedo dela, então a educação de direitos humanos, ela trabalha com valores, mas ela tem que ter um cuidado da direção dos valores. Daí a importância da reflexão histórica, do conhecimento ético, filosófico dos direitos humanos. Vamos para frente. Empatia. É muito interessante essa palavra que está na moda, porque ela vem junto com a solidariedade. O sentimento vem junto com a solidariedade,
humanitária, emergencial, ou ela desencadeia a solidariedade transformadora, né? Mas a reflexão que se coloca aqui é o seguinte: quando se fala em direitos humanos, nós falamos numa universalidade, pelo menos numa pretensa universalidade. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ora, o que é universal? Se as culturas são tão diferentes. Será que nós temos um princípio filosófico racional? Nós somos idênticos, somos seres humanos. Mas será que isso garante o respeito à dignidade humana, um conceito filosófico universal? E essa é uma questão importante que se está discutindo no século XXI sobre a interculturalidade dos direitos humanos. E aí a busca que ajuda esse diálogo universal é o sentimento, é a sensibilidade. O que é de mais comum no ser humano, o que é de comum no ser humano, de culturas tão diferentes? A sensibilidade diante do sofrimento do outro. Principalmente sofrimento injusto, aquele que é derivado da opressão. Então, a sensibilidade, educar o direito humano não é uma educação racional só. É uma educação da sensibilidade da dor do outro. Daí, a ideia de empatia, isso é novo no direito humano. Não tinha na Revolução Francesa. Não tinha na Declaração de 47, 48. Não havia essa questão da empatia, mas é um componente fundamental da educação de direitos humanos. É um componente fundamental da gente desenvolver em nós. Porque senão a gente passa da cesta básica e entra na igreja, depois pula um pobre na calçada e está tudo bem. Quer dizer, a indignação, a sensibilidade tem que provocar não só a solidariedade, mas a indignação diante da desigualdade. Vamos para a nona, a educação. É outro debate importante. É um debate que deve ser profundo, que tem que se tomar cuidado, o que é educação. Muitos professores, né, de direita embarcam sem refletir na educação à distância. Opa, é agora. Vamos passar a boiada. Não. O que é educação? Outros professores radicais de esquerda falam assim, não, para tudo. Enquanto não voltar, não voltamos. Mas o rico está lá no computador e o pobre sem nada. Então, o que é educação? A educação tem um componente de conteúdo científico, de conteúdo, né, que não pode parar. E ela tem um componente de qualidade social muito importante, que pelo menos em qualquer situação a educação tem que continuar. Quando houve uma guerra em Uganda, destruíram as escolas. Aí os professores foram dar aula debaixo da árvore. Eu falei, não vou dar aula porque não tem escola. Eles temos que pensar mais profundamente. É claro que precisamos lutar pelas condições ideais da educação, mas a educação não pode parar.
A relação com o aluno está carente também, como nós. Essa relação com o professor, mesmo à distância, garantir pelo menos uma reflexão de qualidade social da educação. É por isso que, nessa pandemia, eu peguei essas lições, na realidade, escolhemos 5 dessas, né? Vamos terminar agora, e fizemos um material para se fazer em casa com crianças. Então, essa qualidade da educação, a qualidade social, né? E essa relação professor-aluno, num respeito profundo ao aluno. Nós, professores, não sabemos as condições que cada aluno está recebendo no sinal. Nós temos que deixar ele falar. Nós temos que falar da vida. Temos que falar do companheirismo. Temos que falar da nossa profundo respeito ao aluno como ser humano. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida, não simplesmente se vai melhorar o ensino, não vai melhorar, se vai manter a qualidade. Tem professor que fala, não, eu não aceito prova à distância. Eu conheci um professor que ele pediu para o aluno mandar a prova pelo correio, senão ele não aceita, porque senão ele vai copiar do Google lá. Gente, o que é educação? O que é essa relação profunda de compromisso com o aluno em qualquer circunstância? Então, essa é uma questão da lição de direitos humanos que a gente pode pensar na pandemia. E terminando na 10ª, vamos para a 10ª? Terminando, a gente poderia dizer o seguinte: a humanidade só é humanidade se for para todo mundo. Ou o direito humano é para todo mundo, ou não vai ser para ninguém. Não adianta morar em condomínio. Não adianta, por um tempo, estar isolado com muito dinheiro. A humanidade é humanidade se for para todo mundo. A seleção natural é seleção natural, não é humana. Você sabe o que é seleção natural? É só ver aqueles programas de animais que né, da natureza, que são belíssimos, sobre as relações entre os animais. Há uma seleção natural. A nossa vida humana é justamente humana porque nós contrariamos a seleção natural. Nós criamos uma coisa chamada ética, que tem um componente de incluir todo mundo. E essa é a grande objetivo da educação em direitos humanos. Eu terminaria dizendo, pode passar um slide, eu terminaria dizendo que a pandemia nos ensina que podemos estar numa solidão, mas tem que ser uma solidão solidária. E aí a gente pode refletir com calma, o sentido da nossa vida pessoal, o sentido de que é uma vida comunitária, e sobre o futuro que queremos da humanidade. Muito obrigado pela atenção de todos. É uma discussão que põe o pé na realidade com intensidade, né, a partir dos conceitos elaborados, trabalhados pelo professor. Agradecemos, professor Clodoaldo, professora Tânia. E de imediato eu vou passar a palavra para a Ana, né, nossa debatedora, para ela fazer suas considerações também em relação ao debate. Olá, pessoal. É uma felicidade imensa
poder estar junto com o professor Paulo, o professor Clodoaldo, a professora Tânia, pessoas com quem eu tenho aprendido muito. Eu tive a felicidade de conhecer o professor Clodoaldo, a professora Tânia, em 2014, num evento na Argentina, e desde então nós construímos aí um elo de amizade e de luta nas pesquisas sobre educação e direitos humanos. Eu acho de suma importância que nós, da academia, e principalmente os nossos alunos e docentes do curso de Direito que estão participando, saiam desse quadrado, desse mundo pequeno, digamos assim, dos conceitos teóricos e do texto da lei, e possamos realmente analisar os direitos humanos através das vivências, das práticas. Então, que nós possamos sair do campo da teoria e enxergar o outro em sua dimensão plena. Porque, como o professor Clodoaldo bem ressaltou na sua fala, e eu me emocionei, professor Clodoaldo, não é a primeira vez que eu escuto o senhor falando, e que eu, sinceramente, me emociono. Por toda a sua trajetória e a clareza com que você nos faz refletir sobre essa questão da igualdade, sobre essa questão dos direitos humanos, quando nós enxergamos apenas os nossos semelhantes, apenas aqueles que estão no nosso grupo, no nosso convívio. A questão da dignidade associada apenas àquele que integra o meu grupo. E a professora Tânia, que faz também um trabalho, uma pesquisa riquíssima envolvendo as questões de gênero, que precisam muito continuar sendo debatidas e pesquisadas. Então, assim, sempre que eu os ouço, eu aprendo, eu reflito e vejo o quanto eu preciso melhorar enquanto professora, enquanto pesquisadora, e a importância que nós, docentes, na universidade, temos para conseguir formar os nossos alunos, não para serem, no caso do direito, operadores do direito. Eu, inclusive, sou muito avessa a essa expressão, porque ela me parece uma expressão de formação para o mercado de trabalho exclusivamente. Mas formarmos os alunos de direito para aplicarem as leis que eles estudam de uma forma humana, preocupada com uma consciência, com uma ética, com uma cultura de paz. Vou fazer aqui algumas reflexões com base na fala de vocês e lançar aqui a mesma dúvida, a mesma indagação para ambos, para o Clodoaldo e para a Tânia. Ouvindo a fala de vocês, eu refleti sobre algumas leituras, eu gosto muito do Adorno, então refleti sobre algumas leituras do Adorno acerca dessa questão, né, do porquê e para que educar em direitos humanos. E me veio à mente, já que o evento aqui é sobre a questão de tecnologias, a questão das mídias sociais. Adorno, quando fez os seus estudos, falou, né, da questão da televisão, porque na época não existia essa questão das mídias sociais. E o quanto a televisão estava assumindo o papel de formação do adulto. Uma formação cultural, mas também uma formação pedagógica. E hoje eu me pergunto, até que ponto as mídias sociais não ocuparam esse espaço de formação? Não só dos adultos, porque hoje as crianças, desde a tenra infância, já estão tendo acesso a esses conteúdos de YouTube, Netflix, a várias redes sociais. Estão expostas a esse mundo, inclusive. E aí eu fico me perguntando, essa formação, e nós temos aí cientistas, né, entre aspas, de Facebook, de Instagram, as pessoas estão disseminando um discurso de ódio cada vez mais preconceituoso, cada vez mais elitista. Até que ponto as mídias sociais estão ocupando o nosso papel de educadores? Até que ponto as mídias sociais estão formando
os jovens. E quais serão os efeitos disso? Estamos aí caminhando para o fim das democracias? Há aí uma manipulação das massas? O quanto a mídia tem interferido nas eleições, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo? Qual tem sido o papel do professor diante de tudo isso, enquanto poder no sentido de prestígio social, em termos de valorização salarial, profissional, entre outras coisas. Então, nós temos um discurso de educação em direitos humanos, mas não temos uma vivência, e as mídias sociais estão nos afastando cada vez mais disso, porque nós estamos diante, como o professor Clodoaldo disse, não basta ter um tópico, uma disciplina, uma optativa, como acontece no nosso curso de Direito, sobre direitos humanos, para estudar os instrumentos normativos que regulam esse assunto. Nós precisamos ter um curso todo estruturado na pedagogia, no direito, estruturado para formar profissionais que entendam o quê? Que façam o quê? Uma autorreflexão crítica. Que possam ter consciência de si, dos outros, do mundo. A gente precisa desbarbarizar o que estamos vendo aí nas mídias sociais. Então, acabar com essa visão, dessa consciência coisificada da educação. Educação como modelagem, né? E aí, qual é a pergunta, né, reflexiva? Os impactos das mídias sociais e por quê e para que se torna cada vez mais importante educarmos para os direitos humanos. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Tânia e professor Clodoaldo, por terem aceitado o convite de participar desse painel, e muito obrigado por tudo que vocês puderam nos ensinar hoje. Professor Paulo? Muito bem. Ok, Ana. Aproveitando a provocação da Ana, eu vou devolver a palavra à professora Tânia e ao professor Clodoaldo, para que eles possam fazer algumas considerações. Mas, considerando o horário que vai avançado, vamos estabelecer uns 5 minutos para cada um fazer suas considerações. E já aproveito a provocação da Ana e coloco 2, 3 questõezinhas que os alunos levantaram aqui, os ouvintes que estão assistindo levantou aqui, que é um pouco a ideia de implementação dessa política no ambiente escolar, como é que a gente coordena, como é que a gente olha, acompanha, avalia e assim por diante. Então, vamos abrir a palavra primeiro para a Tânia, 5 minutinhos, para o professor Clodoaldo, mais 5 minutos, para fazer considerações em relação a estas questões. Então, muito obrigada pelas questões. Nós teríamos que ficar muito tempo aqui conversando, refletindo. Infelizmente, temos o tempo curto. Mas, respondendo às questões do Pedro e da Ana Carolina, né, observamos, sim, nós também constatamos nas nossas atividades junto à população, à comunidade, que às vezes havia essa noção da questão dos direitos humanos, defender bandidos. E como mudar essa visão? Nós estarmos desenvolvendo atividades lúdicas, através de vídeo, reflexões de filmes, e mostrando os direitos que nós temos garantidos hoje, que as pessoas às vezes nem refletem sobre ela, e mostrar a história dos direitos humanos, que se temos hoje a possibilidade de estarmos conversando, discutindo sobre esses temas, por exemplo, é porque muita gente lutou, morreu, foi torturada, exilada do Brasil e nos outros movimentos internacionais de direitos humanos, não é? A luta pelos direitos humanos é uma história de luta, de sangue derramado, de torturas. Então, trabalhar a história dos direitos humanos, tanto em geral quanto do nosso país, da nossa cidade, é importante para mudar essa visão, né? E a Ana Carolina diz também que se eu tenho observado que há alterações nas escolas. Ana Carolina, é importante mostrar que há, sim, alterações, mudanças na perspectiva da educação em direitos humanos,
Aqui em Marília, por exemplo, na administração anterior, queriam tirar uma oficina de direitos humanos que já estava na escola de tempo integral. Houve uma mobilização de mães, pais, professoras e professores, e conseguiram garantir em algumas escolas, e na administração atual conseguiram em todas as escolas de tempo integral novamente essas oficinas, né? Com trabalhos belíssimos. Temos observado que quando desenvolvemos atividades também nos projetos de extensão nas escolas, as escolas continuam desenvolvendo esses projetos. E como é importante a formação na graduação, tivemos alunas e alunos que hoje são diretoras e diretores de escola, que continuam, estudaram a questão dos direitos humanos, refletiram sobre elas e desenvolvem trabalhos belíssimos também no sistema educacional, tanto municipal quanto estadual. E, inclusive, voltando a estudar, então, indo para mestrado, doutorado, trazendo contribuições científicas e também para as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, né? Com relação à questão das mídias sociais, Ana, você tem toda a razão. Nos anos 90, a professora Regina Leite Garcia tinha até um texto que a gente trabalhava sobre a necessidade de formação do telespectador crítico, telespectadora críticos. Então, há necessidade, hoje mais ainda, os inúmeros meios de comunicação que trabalham na possibilidade de, como trazido, né, a necessidade de formação dos profissionais da mídia também, na perspectiva dos direitos humanos, né, mas nós sabemos que também há o outro lado, né, da não educação, muito pelo contrário, a questão das fake news, de indústrias feitas para criar fake news, né? Então, há necessidade de todos os níveis de ensino nós também trabalharmos a perspectiva da visão crítica acerca das mídias sociais, dos meios de comunicação, também na atualidade. 2 escolas aqui nos chamaram no ano passado, uma escola pública, a outra escola num bairro muito vulnerável de Marília, as 2 com o mesmo problema, com relação às mídias sociais, a violência iniciando lá e depois finalizando ou continuando no sistema educacional. Então, é outra questão que as escolas, às vezes, têm tido dificuldade para trabalhar, mas que temos que envolver essa reflexão crítica também na perspectiva dos direitos humanos sobre os meios de comunicação, mostrando quem está por trás. Não é aquela verdade, ela é fabricada. Quem está por trás? Mostrarmos todo esse aparato que também, muitas vezes, está voltado para interesses, esses outros interesses que são ao contrário da democracia, dos valores dos direitos humanos e da cidadania plena. Então, é uma necessidade que temos que trabalhar e refletir, incluir no nosso currículo, para essa formação plena, na perspectiva do respeito, solidariedade, de todos os valores tão mencionados. E eu não mencionei na minha fala, mas gostaria também, sou membro da rede latino-americana de educação em direitos humanos, o que mostra que há uma preocupação dos pesquisadores todos e pesquisadoras da América Latina, da região, além de outros pesquisadores, né, de outros países, com relação à concretização, nossa colaboração para a cultura dos direitos humanos, na perspectiva de uma sociedade mais humana e justa. É uma luta eterna, os direitos humanos não estão garantidos para sempre, temos que conhecê-los, reivindicá-los, não permitir que sejam recortados, atacados, né? A professora Vera Candô também, e outros autores e autoras que se dedicam a escrever, né, sobre pesquisar, e tem militância e a escrever, a literatura mostra que a vulnerabilidade, né, nós não estamos com tudo garantido para sempre. A realidade atual, tão bem mencionada, refletida aqui pelo professor Clodoaldo também mostra, né? Essa é uma luta permanente, eterna, histórica, então
temos que nos unir sempre, estarmos juntos, e esse momento é um momento importantíssimo. Por isso, eu parabenizo vocês, e depois estamos à disposição para trocar ideias. Quem não conseguiu falar aqui, se quiser, depois podemos continuar, tá bem? Muito obrigada e parabéns, viu, pelo importantíssimo evento. Obrigada, Ana, obrigada, Paulo, professora Heloísa, toda a equipe que está dando a sustentação para o real pleno acontecimento desse importante evento, desse momento especial. Muito obrigada por esse presente. Nós que agradecemos, professora Tânia. Muito obrigado. Professor Clodoaldo? São várias questões, vamos tentar só pegar algum aspecto para não alongar muito. Primeiramente, eu diria que quem está engajado nessa questão de valores, né, da educação, né, e especificamente da educação e direitos humanos, tem que estar claro que nós estamos numa crise paradigmática. Nós estamos numa crise de uma civilização. Entende? Então, as coisas têm que ser vistas dentro desse contexto. A mídia, né? As mídias sociais, principalmente, a mídia social, ela trouxe um componente novo, totalmente novo, que não tinha no conceito de democracia tradicional, que não tinha no conceito da modernidade. Nós estamos passando da modernidade para uma outra coisa que nós não sabemos o que é. Mas nós temos que estar preparados para construir essa ponte, né? Essa transição. E a mídia social é um elemento. Ela quebrou a ideia de particular e público, de realidade privada e pública. Ela quebrou isso. Então, tudo aquilo que a gente está vendo na mídia de discurso do óbvio, também tinha antigamente no churrasco de domingo, né? Nas conversas de botequim, tinha tudo aquilo. Só que agora está na mídia, né? Então, como se posicionar frente a essa nova realidade? E numa mídia que é universal. Hoje, antigamente, fazia um evento municipal, um evento regional. Esse evento agora pode ter, que nós estamos fazendo, pode ser internacional. Quer dizer, então, mudou. Então, o que nós temos que refletir é essa questão da mídia dentro desse componente de mudança de uma civilização. Tá? E aí, aprender, refletir, participar disso. De que maneira? Né? Educando para usar essa mídia, ocupando espaço nessa mídia. 90% do que houve na ditadura está na mídia, só clicar. O aluno vai que não sabe. Por quê? Mas o professor passa essa pesquisa no Google. Ele usa o Google como pesquisa na escola. Mas está tudo na mídia. Belíssimas coisas na mídia. Vamos utilizar essa mídia e combater o que tem que combater. Então, essa é uma questão importante de uma educação para a mídia, e que é uma das linhas da educação em direitos humanos. Então, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos tem 5 linhas: educação infantil, educação básica, educação superior, mídia, movimentos sociais e profissionais de segurança, que nós até agora não atuamos ainda fortemente, por motivos que não precisa falar, né? Então, a mídia como educadora, ela tem que ser educadora também, mas quem que vai? Os educadores participando da mídia. A mídia não vai se transformar em educadores, uma mídia educadora, se os educadores não estiverem na mídia. Então, vamos usar a mídia. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão é sobre, acho que já foi falado, da questão dos direitos humanos, né? Essa educação de direitos humanos,
é uma coisa lenta. Lenta, por quê? Lenta porque você não tem um poder central, municipal, estadual ou regional que faça avançar isso como política pública. Então, nós aqui em Bauru, nós estamos 10 anos num grupo dentro da Secretaria de Educação, com portaria do reitor, tudo, do prefeito. Mas, e mesmo assim, avança pouco, avança lentamente, porque a questão de valores é complicada. A escola é uma realidade dinâmica. Em 4 anos, muda 90% da realidade. Entra outro aluno, entra outro pai, entra outro professor, entra outra diretora. Quando entra outra diretora, muitas vezes muda tudo. Então, a educação de direitos humanos é contínua, é uma luta contínua de avanço, muitas vezes sem recursos, entende? E nós temos que montar estratégias para isso, né? Quando tem a política pública do lado, aí avança, né? Em Pernambuco, por exemplo, a secretária da Educação, a secretária estadual da Educação, era uma militante de direitos humanos. Então, ela implantou a educação de direitos humanos na mídia, na rede toda. Então, essa questão. É uma luta constante, né? Eu acho que é por aí, né? Não sei se tem mais alguma coisa. E a questão de direitos humanos para bandidos já foi falado, né? Que é uma questão histórica, isso. E a melhor maneira de combater é agir diferente, mostrar a diferença na ação, não na fala. Você não convence ninguém do outro lado. Não convence. Por quê? Porque cada um está usando um óculos diferente. Saber que tem óculos, tudo bem, mas o cara acha que não tem óculos, aí complicou mais ainda. Então eu acho que a educação de direitos humanos ela tem esse papel, né? E a escola é muito importante nisso, né? Seja na escola, seja nos movimentos sociais, que cada vez mais tem que ser o sujeito dessa história aí, os movimentos sociais. Então, eu fico por aqui e agradeço, Paulo, né, pela mediação, Ana Paula pelo convite, a Tânia pelo companheirismo, e estamos aí, e continuamos na luta. Obrigado. Muito obrigado, professor Clodoaldo. Professor Clodoaldo, professora Tânia, já agradecendo vocês imensamente pela participação, a disponibilidade de debater conosco. É um tema que poderíamos ficar aqui conversando por muito tempo, tem muitas questões muito práticas e também filosóficas para a gente entender essas relações todas. Elas são tensas e envolvem algum tipo de movimento pessoal também para a gente ir processando isso, né? Então, a gente já te agradece. Vou passar para a Ana dar as suas considerações finais e aí nós vamos concluindo aqui em função do nosso horário. Novamente, agradecer a todos os alunos, professores, pesquisadores que participaram do evento, professora Tânia, professor Clodoaldo, professor Paulo, e vou aproveitar esse finalzinho agora, na verdade, fazer uma divulgação. Semana que vem, 26, 27 e 28, estaremos com o pré-colóquio da Rede Latino-Americana e Caribenha de Educação em Direitos Humanos. Nós já estamos fazendo a divulgação pelas mídias sociais, entre outros meios, e conto com a participação de todos vocês. Nesse evento, nós continuaremos as reflexões dessas questões deste painel, que é a educação em direitos humanos. Esse evento será online por conta da pandemia, mas no ano que vem ele acontecerá presencialmente em Campo Grande. Então, conto com a participação de todos e, como estamos virtualmente, não podemos nos abraçar, confraternizar ao final aqui do evento. Sintam-se todos abraçados e beijados por mim. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo a todos. Tchau, pessoal. Vamos agradecendo também a todos que permaneceram conosco, assistindo, acompanhando, fazendo perguntas, observações, colocações. Muito obrigado. Aquele abraço.